Olá, bom dia. Estou aqui no bairro da Glória, na minha casa. Uma manhã linda, maravilhosa. Muito céu, céu azul, verde, sol. E eu vou fazer aqui um pequeno esclarecimento. É um vídeo a respeito sobre a mecanicidade. Por que essa mecanicidade existe, né? Se a pessoa não entender o que é uma mecanicidade e como quebrar esses automatismos e como quebrar esses condicionamentos através do despertar da consciência, não vai adiantar nada do que eu estou falando. E vencer também tudo aquilo que trava, né? Os amortecedores, que são os verniz social, as máscaras que nós usamos diariamente, todos os dias, né? Na nossa vida. E não percebemos que de momento em momento nós somos, vamos dizer assim, somos influenciados. Deixa eu sentar um pouquinho. Nós somos influenciados por um eu, ou por uma personalidade criada, né? Não só dessa vida, como também de outras vidas que estão em ressonância conosco agora, né? Eu não sei se vocês estão me acompanhando, mas quebrar essa mecanicidade é a coisa mais importante que tem, porque, conforme eu disse sobre as fricções, falei sobre as fricções, sobre os amortecedores, falei sobre a consciência moral, sobre a lembrança de si, sobre a observação de si. Então você tem que entender, concatenar todas essas ideias simultaneamente, num conjunto, para você entender como que funciona a máquina humana. Então eu estou fazendo vários vídeos, inclusive vou dar algumas dicas aqui de como as coisas que você lê, que você ouve, que você procura perceber no seu dia a dia. Por exemplo, um livro, um assunto de um livro, como que você pode melhorar esse assunto, você pode melhorar o seu entendimento lendo daquele assunto ali, você lendo ele repetidas vezes. Você lê uma vez, não entendeu, aí você passa um pouco. No outro dia você lê a mesma coisa outra vez, não entendeu de novo, aí você passa na terceira, quarta, quinta vez, já vai melhorar. Então tem que ter um esforço, tem que ter uma vontade persistente. Isso eu aprendi num filósofo francês chamado Henri Bergson. Henri Bergson. Eu tenho livro dele aí. Ele ensina aquela parte filosófica a respeito do relógio. Vocês podem pesquisar sobre o movimento do relógio. As percepções que ele foi tendo do tic-tac repetidas vezes, é a mecanicidade que acontece conosco. Só que nós vivemos dentro desse tic-tac e não conseguimos entender como produzir energia, fricção, para poder quebrar esses automatismos, esse condicionamento e essa mecanicidade. Essa mecanicidade é o que você faz todo dia repetitivo. Então tudo que você faz repetitivo, ou tudo que você vê repetitivo, isso pode ser mudado por uma outra oitava, a partir do momento que você lança uma que se chama de choque consciente, que é esse choque consciente, ele produz uma fricção que pode mudar, alterar a mudança dos condicionamentos, as mudanças da oitava. Tipo assim, a oitava, né, dó, ré, mi, fá, sol. Então, você tem uma oitava, então para você pular de uma oitava, existem uns intervalozinhos ali. Então, isso tudo, tecnicamente explicando, é necessário para que você faça isso, para que você tenha uma mudança interna, senão você não vai conseguir, você vai ficar na periferia. Então, onde entra aí a atenção, onde que entra aí a lembrança de si, a autoobservação, justamente são ferramentas que vão te ajudar a você mudar, criar fricções para mudar essas oitavas. Então a fricção também pode acontecer no momento em que você está passando por dificuldade. Mas quando você tem o entendimento todinho desse quarto caminho, vai te ajudar muito, porque você tem que entender essa mecanicidade, entendeu? Como que as coisas funcionam
mecanicamente aí. Então, por exemplo, as pessoas vão todo domingo na igreja, né? Todo domingo vão na igreja, um exemplo. Aí então cria uma linha neural no seu pensamento, no seu cérebro. Tem que ir na igreja. Então você cria um condicionamento. Assim como outros hábitos, qualquer tipo de outros hábitos. Então, eu vou na igreja para quê? Eu vou na igreja porque é uma forma de eu buscar Deus, de eu orar, de eu encontrar com Deus, de eu transformar os meus pecados, as coisas negativas que eu fiz, Deus vai me perdoar. Então tem toda uma série de conjunturas que vão te impulsionar a você a ir para uma igreja. Então esse caminho, isso acaba virando hábito. Virando hábito, vira uma mecanicidade. Se você não estiver atento, não vai conseguir produzir fricção. Ou seja, você vai como um cordeiro, como umas ovelhas, e o pastor vai guiando, mas o pastor, que é, simbolicamente falando, que é uma pessoa que vai conduzindo os nossos hábitos, as ovelhas, que vai conduzindo toda essa mecanicidade, esse pastor, ele não precisa ser nem de fora, ele pode ser produzido dentro de você, através que ele chama lá no quarto caminho do amo. Então o amo é uma estrutura psicológica, é um centro magnético, é um eu permanente que vai te controlar, vai te ajudar a quebrar essas mecanicidades aí. Até o amor, gente, até o sentimento de amor, sentimento de ternura, de compaixão, de respeito ao próximo, de aprender a ver uma coisa boa numa pessoa que faz maldade, ver uma pessoa que às vezes está pedindo esmola na rua, uma pessoa que está passando por, que fez muita maldade, mas isso é uma coisa que tem que ir muito além do cérebro, muito além da psique, é uma coisa que tem que vir aqui do coração. Então, para você chegar nesse nível de despertar o centro emocional superior, que começa com o centro do emocional, então você tem um centro emocional ligado ao centro emocional superior, aqui nessa região do tórax. E na cabeça você tem um centro mental ou intelectual que está ligado ao centro intelectual superior. Para você chegar aqui no intelectual superior, você tem que começar aqui no emocional. Então você, para quebrar a mecanicidade, através da identificação que nós vivemos constantemente, não deixa a gente enxergar isso. Entendeu? Então não adianta você ler livros, não adianta você frequentar locais religiosos, é isso que eu estou querendo dizer. Se você não mudar internamente, se você não entender a mecanicidade que existe, até para você amar alguém, para você sentir o que um outro está sentindo, está passando dificuldade, enxergar uma coisa boa numa pessoa que só faz ruindade, que faz maldade, uma pessoa que é indolente, uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que só fala mal dos outros. Você tem que ter um centro emocional superior desenvolvido dentro de si. Com essas emoções básicas que nós temos, infelizmente nós não vamos sair desse contexto linear de mecanicidade. Então, você vai todo dia trabalhar, você vai às vezes contra a sua vontade, você não está fazendo uma coisa que não gostaria de fazer. Então, tudo isso gera mecanicidade. Onde tem mecanicidade, tem repetição, tem hábitos repetitivos, até um hábito errôneo, por exemplo, como o hábito de bebida alcoólicas, automatismo de cigarro, de drogas, de muitas outras coisas até pior. Isso tudo é mecânico. Então, o ser humano, ele é uma entidade mecânica, ele identifica, porque ele identifica o tempo todo. Por exemplo, ele identifica com os seus desejos que tem dentro de você, inferiores, dos centros inferiores, né, que é o instintivo, o sexual, que gera imaginação, gera... Então, isso tudo gera desatenção. Então, a máquina nossa, ela fica flutuante, ela fica em desatenção. A partir do momento que você começa a perceber isso, a fricção entra no sentido seguinte, de você começar a produzir energia para gerar consciência. Guardem isso, produzir energia para gerar consciência. Para produzir energia para gerar consciência, para quê? Para sair da identificação.
para você não identificar, para não ficar preso na mecanicidade. Você pode nem acreditar nisso que eu estou falando, não estou obrigando ninguém a acreditar. Mas tudo que você faz no seu dia a dia, se você estiver atento e auto-observador, você vai ver que é um eu dentro de você que tá delineado, ele está programado para executar aquelas tarefas ali. Então a sua parte, que eu digo, a parte sutil dentro de você, o centro magnético começar a desenvolver, quando ele começa a desenvolver, ele cria a condição necessária para você se auto-observar e começar a ver as linhas de eu, as linhas das personalidades que estão nos puxando a todo momento para a mecanicidade. Então, um sentimento de amor, você vê uma pessoa, isso é uma coisa, uma compaixão, o amor, só é desenvolvido quando você começa a quebrar essa mecanicidade. Tenta entender isso. Você tem que começar a enxergar isso. Senão você vai ficar só condicionado, identificado, cai no erro, volta. Aí cai na lei do acidente, que o Peter Opspersky explica, porque você não está gerando consciência. O Kundalini nosso, que é aquela energia que tem, o que é o fogo criador, que muitos mestres conseguiram, o desempenho dela, o desenvolvimento dela, foi através de fricção, porque ali tinha um mestre, não só o mestre interior, mas um mestre, um guru, ou uma pessoa de uma influência C, de uma escola iniciática C, que estava ali influenciando ele, dando a ele esclarecimento, entendimento, compreensão, para que ele conseguisse dar o salto de percepção. Então, esse salto de percepção, enquanto esse trabalho psicológico não for realizado, é uma encarnação perdida, Deus me perdoe. Para mim é uma encarnação perdida porque se nós temos corpo emocional, temos corpo mental, temos corpo etérico, temos corpo físico, esse quaternário tem que ser trabalhado na saúde, na vitalidade, que é o prana, tem que ser trabalhado no psicológico. Para quê? Para você quebrar os condicionamentos, e tem que ser quebrado no mental, sair dos hábitos mentais corriqueiros, repetitivos, daquilo que te prende no tempo e espaço, coisas, por exemplo, identificações com coisas que faz você ficar hipnotizado o tempo todo numa tela, seja de TV, seja de computador, seja o que for. Então isso tudo tem que prestar atenção, você tem que prestar atenção de como você funciona mecanicamente. A partir do momento que a mecanicidade ela for quebrada, que ela for percebida através de um eu observador, de uma testemunha, que é criado dentro de nós através do centro magnético, você vai sair da lei de acidente, você vai ter mais consciência, você vai produzir mais energia, você vai ser mais consciente e vai conseguir ver a vida de uma maneira diferente. Na minha família, a maioria das pessoas lá era todo professor. A coisa que eles mais sabiam fazer era ensinar. Então, eu não sou mestre, não sou guru, sou um estudante, como qualquer um. Mas essa coisa de querer ajudar as pessoas, podem contar comigo no que for, e eu vou mostrar somente coisas evidentes, coisas que estão dentro da nossa realidade, ok? Para ajudar as pessoas, depois dar saltos maiores. Aí já é quando ela já tiver essa percepção maior, aí vai partir dela. Mas eu quero ser apenas aquele que dá o empurrão para a pessoa mudar o seu status quo e sair da lei do acidente, sair libertar sua consciência moral e começar a ver quem realmente você é. Quem você é dentro de você. Não é fora não, na casquinha não, nas máscaras não. É reconhecer as sombras que tem dentro de você, reconhecer tudo aquilo que te move como uma máquina girando aí, né, produzindo energia para você sair dessas frequências limitantes que nós estamos vivendo nessa época agora. Forte abraço, fique com Deus, muita luz, muita paz. Namastê a todos.